Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então falar sobre o nosso tema de hoje, que é a Rússia e a fragmentação desse país, com alguns importantes conflitos. Turma 301, módulo 17, estamos na apostila 2, na sua página 219. Alguns tópicos importantes quando se fala sobre a Rússia são os dados gerais sobre a Rússia, as reformas políticas que aconteceram, como Glasnost, Perestroika, que são reformas econômicas, conflitos durante o fim da ex-União Soviética. Para a gente iniciar o nosso pensamento, temos então aqui uma imagem que foi muito divulgada pelas grandes mídias quando houve um conflito entre a Rússia e a região da Crimeia, mais a própria Ucrânia. Então, como se Putin tivesse arrancado um pedaço da Crimeia, o grande urso representando então a força do Vladimir Putin, a força da Rússia atualmente. A localização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sempre é pertinente quando se fala sobre a Rússia. Esse aqui é a Rússia, o maior país em área do mundo, conhecido mais como Federação Russa. E a Rússia, a Federação Russa, quando surgiu a União das Repúblicas, foram 15 repúblicas unidas a essa grande massa de terra aqui. Então temos aqui Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e mais esses países do Estão que foram unidos à força a partir de 1922, formando então a União das Repúblicas, somando 15 repúblicas ao todo, socialistas do mundo soviético. A Rússia é um território, então, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Esse grande país aqui, representado, então, aqui nessa figura. Então, a União Soviética unindo todas essas 15 repúblicas que estão aqui e, posteriormente, se fragmenta, vai ficar, então, essa grande massa continental. A Federação Russa estende-se pela maior parte do território da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós temos então aqui os países que formavam a ex-União Soviética e atualmente a Rússia ainda se mantém como o maior país em área do mundo e da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Federação Russa é o maior país em área do mundo, seguido então pelo Canadá. Temos então aqui a Rússia, seguido pelo Canadá, depois a China, Estados Unidos e em área o Brasil é o quinto país. Quando falamos em Federação Russa ou a Rússia, então, o território está tanto em área europeia, mas a sua maior porção está na Ásia. Então nós temos aqui essa porção que está, então, dentro do território europeu, dividido, então, da parte asiática pelos montes Urais, que se localizam nessa região aqui. Então, a Rússia está tanto no território europeu, como também no território asiático. A maior porção está no território asiático. O maior país do mundo em área e é formado então por 21 repúblicas. Aqui nós temos então a Rússia, formada por uma federação com 21 repúblicas. A Federação Russa possui imensas reservas de petróleo, gás natural e também carvão. É um dos principais fornecedores de combustível para os países europeus, que movimenta a economia da Rússia em grande parte é o fornecimento de petróleo, gás natural e carvão como energia e exporta-se essa energia entrando muito recurso econômico para a Rússia. A Estônia é totalmente dependente do gás da Federação Russa. A Sibéria
é rica em florestas. Sibéria é toda essa região rica em florestas e muitos minérios, com rios muito grandes, rios caudalosos e clima muito rigoroso, com temperaturas de menos 40 graus centígrados. O solo pôr-do-sol, com elevada fertilidade para a produção de cereais. A Rússia, embora tenha nevascas, possui solos muito férteis, por exemplo, o pôr-do-sol, um sol escuro de grande fertilidade. Elevada taxa de idosos e reduzida natalidade. Programas governamentais tentam estimular o nascimento de pessoas na Rússia, mesmo os programas tentam ser implantados sem muito sucesso no mundo europeu. A Federação Russa, ou então a Rússia, maior da população, é russa e diversas minorias étnicas e religiosas fazem parte desse mundo da Federação Russa. Movimentos separatistas da Chechênia e Daguestão são agitadores da geopolítica internacional. Indústria de bens, de equipamentos e de produção com papel fundamental no país. Bens de equipamentos são indústrias, então, de base e também de produção, são muito importantes para a economia da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Produção de bens de consumo ainda escassa e ainda ultrapassada. O país investiu muito na produção de bens pesados e bélicos, e não na produção de bens de consumo, como acontece no continente americano e em parte do continente europeu. Divisão política administrativa de acordo com as múltiplas etnias. Essas divisões, então, são de acordo com as múltiplas etnias existentes no país, algumas são principais. Após o fim da União Soviética, o país se recuperou economicamente com a exportação de petróleo e gás para a Europa. Toda vez que o preço do petróleo aumenta, a Rússia tem muitos recursos. Toda vez que o preço do petróleo cai, isso prejudica enormemente a economia da Rússia. Potência emergente no mundo, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul, formando os países do BRICS, B-R-I-C-S, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Federação Russa foi governada a partir do ano de 2000 por Vladimir Putin, que permaneceu no poder até o ano de 2008 por 2 mandatos sucessivos. Entre os anos de 2008 a 2012, o país foi governado pelo presidente Dmitry Medvedev, que foi uma indicação do próprio Vladimir Putin, sendo o primeiro-ministro o Vladimir Putin. Quem mandava, portanto, continuou sendo Vladimir Putin. A população empossou novamente o presidente atual, Vladimir Putin, em 2012, que se mantém até hoje. A Federação Russa possui uma das maiores populações do planeta, com cerca de 142 milhões de habitantes e diversas etnias. 82% são russos, 4% são tártaros e 3% são os ucranianos, na maioria. O crescimento populacional da Rússia é baixo, com menos 0,2, seguindo a tendência dos países europeus. Daí os estímulos a que nasçam mais crianças para repor a base da pirâmide. Expectativa de vida 68 anos, no Brasil 75 em média, 78 para mulheres, 73 para os homens. Mortalidade infantil de 9 para 1.000 habitantes. 9 morrem em cada 1.000 habitantes. Taxa de analfabetismo de 0,4%. O analfabetismo no Brasil chega a 7,2%. Renda per capita de 12 mil dólares e 700, no Brasil é 13 mil dólares e 670. A Rússia vive um grave problema econômico com a queda do preço do petróleo. Crescimento econômico da economia de mais 3,4, o nosso crescimento econômico foi de 0,04. Profundas reformas políticas e econômicas ocorreram a partir de meados da década de 80, na ex-União Soviética, que levou à fragmentação do mundo socialista implantadas por Mikhail Gorbachev.
Esse aqui é o Mikhail Gorbachev, na época que ele administrava a Rússia. Atualmente, aqui está a imagem dele. Glasnost é uma transparência política. Foi uma abertura política que possibilitou a democratização da sociedade. Abertura política. Com a Glasnost, correu maior liberdade para críticas internas sobre corrupção, abastecimento, conflitos étnicos que antes não se podia fazer nenhum comentário, nem jornalístico e nem populacional, com possibilidade de repressões. Política externa mais arrojada em termos de propostas de paz, corte de armas nucleares, retirada de soldados de países vizinhos, por exemplo. Essa seria, então, a Glasnost, uma abertura política, uma transparência política. O Brasil necessita urgentemente de uma transparência política. Cada dia, já por décadas e décadas, percebe-se atividades obscuras que não são reveladas nos bastidores da política nacional. A perestroika foi uma reestruturação econômica do país, conjunto de reformas com a finalidade de modernizar a economia soviética, que era excessivamente burocratizada. Essa imagem mostra, então, aqui o Mikhail Gorbachev e afundando a União Soviética, mas quem provocou o próprio buraco foi ele. A criação de associação técnico-científica com empresas capitalistas ocidentais, não somente soviéticas. Liberdade para algumas empresas realizarem contratos de importação e exportação com países ocidentais sem a interferência do governo, ou seja, o liberalismo. Entrada do país no Banco Mundial e de especuladores da entrada no GATT. O Banco Mundial, então, não somente influencia no mundo inteiro, mas agora também influencia no mundo soviético, fazendo acordos e desacordos econômicos, e também entrada no Acordo Geral de Tarifas, chamado GATT, Acordo Geral de Tarifas Internacional. Conflitos com o fim da União Soviética. Reestruturação econômica levou ao colapso da União Soviética e à sua posterior fragmentação. Aqui nós temos então a Rússia, e aqui nós temos então as antigas áreas ocupadas e anexadas pela União Soviética, formando então 15 repúblicas que se fragmentaram a partir de 1991 com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criou-se a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, ou seja, esses países se mantêm unidos, mas são estados independentes, não mais controlados pela Rússia, como era durante a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criou-se a comunidade, então, em 91, para assegurar a integração econômica entre as repúblicas e controlar o arsenal nuclear da superpotência que estava espalhado entre os diversos países membros da até então União Soviética. Um potencial nuclear gigantesco ficou, então, pulverizado entre os países pequenos que não tinham recursos para manter a segurança dessas áreas nucleares, então manteve-se a Comunidade dos Estados Independentes. Diversos movimentos separatistas de ordem étnica e religiosa surgiram a partir de 92. A Bielorrússia é esse país aqui, ó, Belarus ou Bielorrússia, que faz fronteira com a Rússia. País que faz fronteira com a Federação Russa, tem a pecuária como principal atividade do setor primário e fornece alimentação, inclusive, para a Rússia. Destaque na produção de caminhões, tratores, máquinas agrícolas e equipamentos pesados. Na capital Minsk é que se situa a capital administrativa da Comunidade dos Estados Independentes. A Ucrânia é um país que faz fronteira com a Rússia. País com mais da metade coberto pelo solo Chernozion, que é um solo de grande fertilidade, permite uma poderosa agricultura, que acaba sendo exportada então para os demais países, como base alimentar e uma área de grande importância estratégica. Grande produção de cereais, como batatas. Batata é um dos alimentos que tem grande potencial energético. País com riqueza de ferro, carvão, petróleo e gás natural,
também se utiliza da venda desses recursos para angariar finanças poderosas para o seu governo. Indústria metalúrgica e de maquinários, aeronáutica e construção civil. Na época da União Soviética, era na Ucrânia que se produziam, então, armamentos nucleares e aviões de grande potencial. País com divisão étnica entre eslavos ucranianos, na porção oeste do país, eslavos ucranianos, e na porção leste, eslavos russos. Então, nós temos aqui, tanto, então, um lado oeste como eslavos ucranianos e eslavos russos que entram em conflito. O presidente Viktor Yanukovych foi retirado por um golpe e dado posse ao presidente Alexander Turchinov, que apoiava a entrada do país na União Europeia. O conflito entre esses interesses de entrar ou não na União Europeia acabou levando então um golpe que tirou o presidente Viktor Yanukovych, e essa situação não está resolvida até hoje. Separatismos na Moldávia. Nós temos então aqui a Ucrânia, aqui nós temos a Rússia, temos aqui o Mar Negro e temos então aqui a Moldávia ou Moldova. Essa região de fronteira com a Ucrânia e entre a Moldávia é uma região que reivindica a independência. Existem duas possibilidades, República do Dniester e a região de Gagauz, mais ao sul. Então aqui nós temos a Rússia, temos aqui a Ucrânia, e nessa região existem movimentos separatistas. Separatismo na Crimeia. Crimeia, então, temos aqui a Ucrânia, e a Crimeia é essa península, essa porção que avança aqui para o mar. Então temos então a tentativa de separação da Crimeia. A Crimeia é uma ocupação que sempre pertenceu à Rússia, desde a época em que houve a invasão dos países através da Rússia, e essa região aqui tem a maior parte de sua população russa. Quando a Ucrânia aconteceu a destituição do presidente pelo Turchinov, essa região aqui ao sul resolveu separar-se e pediu ajuda para a Rússia. A Rússia, então, deslocou um contingente fortemente militar para, então, garantir que essa região não fosse atacada pela Ucrânia. Outras regiões de conflito também, a Abcásia, a Ossétia e Nagorno nessa região, e também a Tartária no centro da Rússia. Problemas que são bastante sérios e que necessitam da atenção do presidente, então, Vladimir Putin, que está no poder até hoje. Então, pessoal, falamos sobre alguns tópicos de aula sobre a Rússia, dados gerais sobre a Rússia, reformas políticas, reformas econômicas e conflitos durante o fim da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ficamos por aqui, até nossa próxima aula. Valeu!